Paz seja convosco. Mais uma vez, conforme eu sempre digo, é um prazer estarmos juntos e eu poder trazer para você uma mensagem da Palavra de Deus que lhe traga algo novo, algo que venha alicerçar a sua fé. E eu convido você a estar meditando num tema chamado O que a Palavra de Deus nos traz. Seria o tema de hoje, o que a Palavra de Deus nos traz. A leitura está no Salmo 119, a partir do versículo 169. Eu convido você a ler comigo então, Salmo 119, a partir do 169, que diz assim: Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Perante a tua face, livra-me, segundo a tua promessa. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua cante a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Anelo por tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para que te louve e sustenham-me as tuas leis. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Essa palavra então nos traz alguns tópicos muito importantes que nós estaremos analisando, estaremos meditando nela a partir de agora, e eu convido você a estar prestando atenção nesses tópicos que são muito importantes. Nesse pequeno texto que nós lemos aqui, nos traz muita coisa para nós estarmos aprendendo hoje, Eu quero estar então, primeiro, citando para você um versículo que está nesse mesmo capítulo 119, que é o versículo 67, aonde diz o seguinte: Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quantas pessoas precisam passar por aflição, precisam passar por muitos sofrimentos, às vezes, para poderem então se voltarem para Deus e começarem a observar que a palavra de Deus nos traz vida, nos traz suporte, nos traz direção, nos traz luz, nos traz a revelação do que Deus é para nós. Quantas pessoas precisam sofrer, Ele diz: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, graças a Deus que nós podemos estar meditando aqui na palavra de Deus, que não precisemos passar por aflições, para podermos nos voltar para Deus. Nós, meditando aqui no que a palavra de Deus nos traz, eu quero estar então meditando com você aqui a respeito de alguns tópicos revelados aqui. No versículo 169, a palavra de Deus diz que ela nos dá entendimento. Uma coisa que nós precisamos muito é entendimento, entender as coisas, entender as pessoas, entender Deus, entender nós mesmos, entendermos a nós mesmos, entendermos muitas vezes o porquê de certas situações, o porquê de certas coisas. A palavra de Deus nos dá entendimento. Esse entendimento, ele é tido como sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para viver nessa terra, nessa vida. E a palavra de Deus, segundo nós lemos aqui, ela nos dá entendimento. Está isso no versículo 169. No versículo 170 diz que a palavra de Deus nos revela livramento. Livramento. Quantas vezes nós precisamos de socorro, precisamos de alguém que nos livre de uma situação, precisamos sair de uma situação difícil muitas vezes, Aqui ele diz: chega a ti a minha súplica perante a tua face e livra-me segundo a tua promessa. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as promessas dele também. E quando nós conhecemos a promessa dele, no momento que nós precisamos de livramento, nós sabemos que Deus tem a promessa para aquele momento. Então, nesse versículo diz que nós então podemos usufruir dessa promessa para clamar a Deus por livramento. A palavra de Deus nos revela e nos traz para nós então livramento também. Traz ensino, conforme diz no versículo 171, Pois me ensinas os teus decretos. Nós passamos
passamos por essa vida, podemos viver aqui 1000 anos e não aprendemos tudo o que nós precisamos aprender. Mas a palavra de Deus nos ensina passo a passo como seguirmos, como andarmos, como procedermos, né? Aprendendo sobre a vida, sobre a comunhão com Deus, a comunhão com as pessoas, entendermos as pessoas. Então a palavra de Deus nos ensina em momentos, muitas vezes, que nos falta conhecimento para certas situações, nós podemos aprender com a palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo 3,16 está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então só aí já dava, né, uma pregação, um estudo sobre a palavra de Deus. Mas aqui também o apóstolo Paulo ao Timóteo está dizendo que a palavra de Deus ela é inspirada e ela serve para nos ensinar. Então, ensino é o que diz no versículo 171. No versículo 172 fala que a palavra de Deus nos traz o conhecimento também do que é a justiça de Deus, né? Pois todos os teus mandamentos são justos, ele diz aqui. Justiça. Como nós muitas vezes ficamos desanimados com a injustiça, quando vemos a injustiça acontecendo, quando nós vemos a injustiça dominando, e a palavra de Deus diz que através dela nós podemos conhecer a justiça perfeita, porque a justiça do homem, como Deus mesmo diz na palavra dele, que a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus, né? Diante da face de Deus. Mas a justiça de Deus é reta, é pura, a justiça de Deus é amor. Muitas vezes as pessoas dizem: mas que Deus é esse que castiga, que não se importa com os sofrimentos? Mas Deus se importa, né? Deus se importa, Deus nos dá livramento, Deus nos ama. O fato de muitas vezes sofrermos e nos revoltarmos com o sofrimento é porque nós causamos o nosso sofrimento. Nós nos desgarramos da presença de Deus e vivemos errados, e o nosso erro nos leva muitas vezes a sofrer. Eu gostaria de estar também analisando aqui o versículo 173, que fala que Deus, Ele nos envia socorro. O salmista diz aqui: venha a tua mão me socorrer. Quantas vezes nós precisamos de alguém que nos socorra, que nos tire de uma situação, que nos tire de um certo lugar, de uma certa coisa que nós mesmos às vezes armamos contra nós. Nós precisamos de socorro muitas vezes contra perigos, que Deus venha nos socorrer por causa de certas coisas que nós não podemos controlar, que nós não podemos evitar. Só Deus pode fazer com que seja evitado na nossa vida certas coisas, né? Então a palavra de Deus nos revela que a mão de Deus nos socorre nos momentos de necessidade. Podemos contar com o socorro divino. No Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então Deus, Ele é o nosso socorro, e a sua palavra nos mostra isto, né? Que nós encontramos socorro em Deus. Também prazer, alegria e desejo da salvação é o que revela no versículo 174, né? Anelo por tua salvação, ó Senhor, e a tua lei é todo o meu prazer. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós então vemos na palavra dele o resultado do que Jesus fez. Nos trouxe a salvação, nos trouxe para nós a paz, nos trouxe o livramento da sentença do pecado. A palavra de Deus nos revela a salvação de Deus e nos dá imenso prazer em conhecê-la, em segui-la, em praticá-la, em viver através dela, né? Também no versículo 175 diz que Deus, Ele nos fortalece, nos traz fortalecimento. Viva a minha alma para que te louve, e se sustenham-me as tuas leis, certo? Então me sustentem, me fortaleçam, a tua lei, a tua palavra me sustenta, me traga ajuda, certo? Então
como é importante nós conhecermos e vivermos a palavra de Deus. Aqui no versículo 176, antes de encerrar, eu quero dizer então algo muito importante que ela nos revela. A palavra de Deus diz que desgarrei-me como a ovelha perdida. Quantas vezes estamos desgarrados, estamos distantes de Deus, estamos fora do propósito de Deus, não estamos andando mais com Deus. Muitas vezes até mesmo a pessoa que conhece a palavra de Deus está fora, está desgarrada, não está mais andando com Deus, está sem paz, está vazio, está sem um propósito de vida. E aqui, então, nessa palavra diz assim: desgarrei-me como a ovelha perdida. Mas aqui essa palavra diz que Deus nos dá direção e resgate. Ele clama: busca o teu servo, venha me buscar, Senhor, venha me buscar nesse lugar onde eu estou, venha me tirar daqui. Quantas vezes nós precisamos, de alguém que nos tire de um lugar horrível, de uma situação horrível, um lugar que está nos trazendo aflição, sofrimento, que não nos traz paz, de uma situação, uma convivência, com o perigo, com a morte, com o mal. E nós precisamos que Deus venha em nosso socorro. E a palavra de Deus diz que Ele, então, nos busca. Busca o teu servo, diz, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ou seja, eu conheço a tua palavra e sei que o Senhor pode me tirar daqui, pode me socorrer, certo? Então conte com Deus e conte com o conhecimento que a palavra de Deus te traz para os momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus, ele diz em João 5,39, examinem as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Precisamos conhecer a Escritura. O próprio Jesus diz para conhecermos a palavra. E lá em Mateus 22:29 ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, vocês estão errados, andam errados, porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus, certo? Vamos orar para que Deus nos dê mais e mais a revelação da sua palavra e você possa andar dentro dessa palavra e conhecer mais a palavra de Deus, certo? Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus, eu oro agora entregando as nossas vidas diante de Ti e te peço, Pai, que o Senhor sempre pela Tua palavra esteja nos orientando e nos trazendo esperança nos momentos ruins e estejas abençoando a vida dessa pessoa que agora está ouvindo esta mensagem, para que ela tenha direção, para que ela conheça a Tua justiça, conheça o prazer de estar contigo, o prazer de seguir e andar na Tua palavra, que essa pessoa conheça o socorro que vem de Ti, o ensino que vem da Tua palavra, o Teu livramento, o entendimento que a palavra traz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, te peço, livra-nos do mal, livra-nos da peste, livra-nos das doenças, livra-nos do mal que caminha nesse mundo, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, a Tua noiva, Teu povo, nossa cidade, nosso país, nosso presidente, nossos governos. Em nome de Jesus, abençoa a Tua noiva, a Tua igreja, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida mais e mais. Até a próxima mensagem. Fique com Deus e siga a palavra de Deus, porque ela é a direção, ela é o leme do barco da nossa vida, ela é o farol que nos guia no momento de escuridão e tempestade, certo? Que Deus lhe abençoe mais e mais. Fique com Deus. Paz seja contigo.